Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Conhecimento da Fé. O seu encontro com a fé da Igreja Católica através da leitura bíblica, da catequese e do conhecimento do ensinamento do magistério da Igreja. Hoje nós começamos uma série especial, uma série inspirada no jubileu que a Igreja se prepara para celebrar no ano de 2025, Peregrinos da Esperança. E eu começo este programa convidando você à oração, colocando-se na presença de Deus, entregando-se nas mãos do Pai Eterno, para que possamos também dele receber bons frutos deste nosso encontro. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No próximo ano de 2025, a Igreja se prepara para celebrar o grande jubileu ordinário, que coincide com os 60 anos do término do Concílio Vaticano II. Em preparação para esse jubileu, o Papa Francisco solicitou ao Dicastério para a Evangelização a elaboração de subsídios, como o tema Peregrinos da Esperança, abordando os principais temas, tanto do documento do concílio, como os temas deste importante evento da Igreja. E para falar um pouco sobre este jubileu, hoje, de um modo especial, nós temos a oportunidade de partilhar com vocês recursos que foram elaborados por teólogos, estudiosos das Sagradas Escrituras e jornalistas. Esses textos foram escritos com o objetivo de redescobrir as 4 sessões do concílio. No Brasil, essa coleção, a que eu tenho aqui no estúdio, coleção Cadernos do Concílio, e com o título Peregrinos da Esperança, foi publicada pelas edições CNBB. Nesse programa nós vamos refletir sobre o primeiro caderno, o Concílio Vaticano II, para vivermos com fé e esperança este ano jubilar. Então este é o primeiro caderno que ilustra esta coleção, Cadernos do Concílio, e este primeiro caderno traz o tema do Concílio Vaticano II, com a introdução do Papa Francisco. Nós temos 2 convidados que estão conectados conosco, o professor Guto Josman, que é historiador e mestre em Ciências da Religião. Professor Guto, bem-vindo. Saudações, Padre Wellington, ao senhor, a todos os telespectadores da TV Pai Eterno e ao professor que com a gente aí vai debater sobre esse assunto. Isso, está conosco o professor Rudy Albino da Assunção, doutor em Sociologia Política e pós-doutorado em Teologia, publicou pela Paulus Editora as obras Bento XVI, A Igreja Católica e o Espírito da Modernidade e a Espiritualidade dos Leigos, à luz do Magistério Eclesial desde o Vaticano II. Professor Rudy, bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington. Minha saudação a todos os telespectadores, também ao professor Guto. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu começo trazendo aqui este documento porque ele trata de um tema premente para o momento da Igreja, que a Igreja prepara, para celebrar, que é este jubileu de 2025, que coincide com o aniversário de encerramento do concílio. Eu começo perguntando o professor Rudy sobre o Vaticano II. Que evento foi esse quando nós ouvimos, no tempo atual, os debates,
muitos deles acalorados, sobre o que foi este concílio, o Concílio Vaticano II. Em primeiro lugar, nós devemos entender que um concílio não nasce do nada, ele nasce de um grande processo de renovação. E lhe antecede, eu diria. Eu, como um devoto de São João XXIII, tenho muito apreço pela história do concílio e poderia sintetizá-lo assim do ponto de vista histórico. Então, o concílio nasce como uma grande inspiração do Papa São João XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, que tinha sido eleito, depois de Pio XII, como um Papa de transição. Pelo menos é o que a historiografia nos apresenta. Um Papa que, de alguma forma, estaria ali preparando o caminho para o seu sucessor, que acabou sendo mesmo ele, o Papa Montini, Giovanni Battista Montini, que depois, durante o concílio, foi eleito como Paulo VI. Então, João XXIII foi por muitos anos representante papal em países muito difíceis, tanto vamos dizer assim, de tradição muçulmana, quanto na França, por exemplo. Ele teve uma aproximação muito grande com culturas distintas, com a laicidade própria do Ocidente, e ele percebia a necessidade da Igreja, a necessidade para a Igreja de um diálogo aberto, franco, com o mundo contemporâneo, ao mesmo tempo que deveria rever muitas assim, das suas dinâmicas internas. Então, São João XXIII resolve convocar, não sem oposição de amplos setores da Igreja, porque depois da proclamação do dogma da infalibilidade papal no Concílio Vaticano I, em 1870, muitos pressupunham que o Papa poderia decidir todas as coisas e a necessidade de um concílio teria sido diminuída. João XXIII, evidentemente, não pensava assim, e ele convoca o concílio na década de 60, o concílio começa em 1962, e depois de 2 anos, pelo menos, de preparação, e ele coloca, na verdade, João XXIII deu um impulso. João XXIII participou da primeira sessão, o concílio teve 4 sessões, e ele morre em 1963, em junho de 1963, e é sucedido por Paulo VI, que tinha liberdade de não continuar o concílio, mas que se tornou, na expressão de muitos, o timoneiro do concílio, e o levou a cabo e fez todo o grande trabalho de recepção do concílio na vida da Igreja, naquela primeira fase que por muitos foi chamada de esse pós-concílio selvagem, tanto que ele faz muitas encíclicas para tentar explicar a dinâmica conciliar e a dinâmica da reforma. Então, em síntese, o concílio foi um grande movimento, foi fruto de um movimento prévio de renovação, fruto de movimentos como o bíblico, o patrístico, movimento litúrgico, e assim ele desemboca nessa iniciativa do Papa, que vai passar em revisão todos os setores da Igreja, vai fazer uma revisão da sua identidade interna e do seu diálogo externo, e que depois foi continuado pelo Papa Paulo VI, e de fato lhe deu efetividade e aplicação, vamos dizer assim. Perfeito. Professor Guto, quando nós falamos dessa importante reunião que marcou o futuro da Igreja, né, o nosso presente, a realidade do contexto atual, de tudo aquilo que celebramos e fazemos na vida da Igreja, poderíamos assim delinear quais foram os principais temas discutidos durante o Concílio Vaticano II? Sim, Padre Wellington, caros telespectadores, na verdade o concílio, o resultado final desse concílio foram 16 documentos. Esses documentos, vamos dizer, são as veias que oxigenaram a Igreja, essa Igreja que nós conhecemos pós-década de 60. Entre esses documentos estão divididos em grandes seções, para que você em casa possa entender. A primeira grande seção aí são as constituições, que são os documentos mais importantes. Depois nós vamos ter as declarações, né? Então, enquanto constituições são 4 documentos, declarações são 3 documentos e decretos 9 documentos, total de 16 documentos. Nesses 16 documentos podemos elencar pelo menos aí uns 13 a 14 temas diferentes, mas
temos que pegar pelo primeiro e mais importante, a cabeça de toda a reflexão, que foi sobre a igreja. O documento chamado Lumen Gentium, então, traz à tona uma reflexão sobre o conceito de igreja. Isso é importante porque até então o conceito de igreja que governava era o conceito da Pastora Aeternos, já aí do final do século XIX, em que a igreja era uma sociedade perfeita. Então, nesse momento de discussão, a igreja vai se tornando dois pontos importantes, uma igreja como sacramento de Cristo e outro ponto aí como a igreja povo de Deus. É toda uma guinada fundamental, foi uma grande revolução essa questão da Lumen Gentium. Além da questão da Lumen Gentium, que fala sobre a igreja, nós tivemos uma temática sobre a palavra de Deus, que começa então a ganhar o povo, né? O povo vai ser também uma centralidade desse concílio. Lembrando que o Concílio de Trento, a Bíblia ela foi escrita toda em latim e o povo não tinha acesso. Agora, com esse documento chamado Dei Verbo, esses documentos serão todos traduzidos para as línguas, chamados vernáculos. Então, a palavra também, a Bíblia foi outro grande tema do concílio. Nós tivemos também aí a liturgia, a grande questão da liturgia, pela Sacro Santo Concílio, mas que depois vai ter uma reforma do Papa Paulo VI, em 1969. Nós vamos ter também aí a questão da igreja no mundo, nós vamos ter aí sobre um decreto sobre a educação, uma questão sobre o ecumenismo e sobre o diálogo religioso, só pegando as temáticas assim, de uma forma geral. Vamos ter sobre a atividade missionária da igreja, sobre o ministério dos sacerdotes, né, é outro ponto, sobre o apostolado leigo, é outro ponto, formação sacerdotal. Então são esses grandes temas, a renovação da vida religiosa, são os grandes temas que, vamos dizer assim, que perpassaram esse concílio. Mas lembrando, dois pontos centrais, um foi sobre a questão da igreja e outro aí foi a questão da liturgia. Professor Rudi, quando nós perguntamos assim, o evento em si, eu questiono ao senhor, qual foi a duração do Concílio Vaticano II e quantas sessões foram realizadas? Porque, em contraposição ao Concílio de Trento, nós sabemos que o Concílio Vaticano II, ele teve um número de sessões e ele chegou, de fato, a ser encerrado, né? O que não objetivamente aconteceu com o Concílio de Trento por conta das guerras e toda aquela situação do alongar-se pelos anos, né? O Concílio Vaticano II teve uma fase preparatória, que foi de 59 a 62, e a fase, vamos dizer assim, propriamente dita do concílio foi de 62 até 1965, dividido em 4 fases. Na verdade, muitos esperavam que o concílio até durasse menos, porque como houve uma série de esquemas iniciais, na casa dos 70 esquemas, a Cúria Romana, vamos dizer assim, apresentou esquemas prontos e esperava uma adesão um pouco mais entusiasta, o que não aconteceu, tanto que logo na primeira sessão houve uma revisão radical dos materiais preparatórios. Isso também alongou o concílio para além daquilo que esperavam, e também essas 4 sessões, né, foram, assim, o desdobramento de processos muito complexos. Primeiro, a morte de um papa durante o concílio, então isso também já interpõe um conclave dentro desse processo. A segunda coisa foi o que eu acabei de mencionar, a revisão dos materiais preparatórios. Terceiro fator foi a divisão de grupos, vamos dizer assim, né, dentro do próprio concílio. Nós tínhamos grupos, vamos dizer assim, linguísticos, com afinidades teológicas, que foram se afirmando dentro do concílio. Por mais que o concílio é configurado com bispos, nós tínhamos peritos também teológicos que eram de grande importância e acabaram também capitaneando o Concílio Vaticano II. Então, a dinâmica entre esses grupos que tentavam, vamos dizer assim, dominar, no sentido teológico, tentavam colocar suas tendências, também aumentou o processo do concílio, até que se formou uma maioria e uma minoria conciliar, o que permitiu também que o concílio chegasse a bom termo em outubro de 65. Professor Guto, quando a gente observa a participação do Concílio Vaticano II, nós podemos dizer que foi um evento que de fato buscou
ter o seu peso ou a sua relevância considerada a partir da participação dos chamados padres conciliares. Do Concílio Vaticano II, participaram mais padres do ponto de vista da universalidade da Igreja do que em outras experiências anteriores? Sim, o Concílio Vaticano II, considerado oficialmente pela Igreja como o 21º concílio, ele de fato pode ser dito como universal, porque vamos fazer uma média de participativa, deu aí em torno de 2.500 pessoas participando ao longo dessas 4 sessões, ora mais, ora menos, estamos fazendo uma média aí. E interessante que a participação da Igreja do mundo todo, não só da Europa, mas nós tivemos aí só da América Latina cerca de 680 representantes, Estados Unidos mais de 400, representantes da Ásia, da África. Então são novas igrejas que estão surgindo aí como protagonistas, porque até então a igreja tinha a sua grande característica eurocêntrica, ela era de fato eurocêntrica. Então esse Vaticano II ele vai quebrando aos poucos essa estrutura, e essa participação diversificada de vários representantes de vários locais apresentou inclusive aos próprios bispos da Europa realidades que eles não conheciam. Se alguém naquele momento achava que esses bispos iriam apenas para escutar e, vamos dizer, chancelar os decretos, não aconteceu isso. A participação foi efetiva desses bispos latino-americanos, dos Estados Unidos, da África e mesmo da Ásia. Portanto, eu vejo assim que esse 21º concílio, ele foi de uma representatividade assim imensa. Foi o maior na história desses 21 concílios, ele é o maior, que mostra essa diversificação e essa presença aí de bispos de todos os lugares do mundo. Perfeito. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, e aqui eu já deixo a pergunta ao professor Rudi, né? Na volta nós vamos falar sobre como o Papa Francisco percebe o legado do Concílio Vaticano II e a sua relação com a Igreja no momento atual. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com esse programa falando sobre a preparação do Jubileu 2025 Peregrinos da Esperança. Estamos de volta com o nosso Conhecimento da Fé desta semana, abrindo uma série de programas que buscarão meditar esta coleção que a CNBB colocou à disposição da Igreja no Brasil, a coleção Cadernos do Concílio, lembrando da celebração no ano que vem do Jubileu Ordinário da Igreja, o jubileu que tem como tema Peregrinos da Esperança. E o primeiro livro desta coleção, são 34 livros, o primeiro deles trata sobre o Vaticano II. Este livro que fala sobre a história, o significado do concílio para a Igreja e que tem a introdução do Papa Francisco. Estão conosco o professor Guto Josman e o professor Rudi Albino de Assunção. Professor Rudi, antes de irmos para o intervalo, eu deixei uma pergunta que chama a atenção o esforço que o Papa Francisco faz de trazer-nos a reflexão sobre as linhas mestras do Vaticano II. Como o Papa Francisco percebe o legado do concílio em relação à Igreja no tempo atual? Nós também temos um pontificado em curso, então é sempre complexo falar de fenômenos que estão acontecendo. O que eu poderia dizer é o seguinte, à luz da reflexão até de outros teólogos: diferentemente de João Paulo II e Bento XVI, olhando o fenômeno, nós temos o Papa Francisco, um Papa que não participou do evento em si. Então, João Paulo II participou como bispo jovem, Ratzinger, Bento XVI, participou como perito, então não era bispo, cada um então no seu âmbito, e eles eram, vamos dizer assim, pais do concílio. Alguns dizem isso, eram os papas pais do concílio porque participaram da sua formulação, da sua realização, da sua concretização. O Papa Francisco, ele não participou diretamente do evento. João Paulo II e Bento XVI estavam muito preocupados com a interpretação do concílio, porque essa foi a primeira disputa,
é uma disputa, antes de tudo, hermenêutica. É uma disputa pela herança, é uma disputa pela interpretação legítima. Então, eu acho que essa discussão que envolve o Papa Francisco tem muitas camadas, e eu gostaria de, para o nosso espectador, apresentar esse panorama em primeiro lugar, que o Papa Francisco, ele, pelo que eu percebo, ele está menos preocupado, e aqui não há nenhum problema nisso, né, com a disputa hermenêutica, porque esta já está assentada, já tivemos aí décadas e décadas de discursos do magistério nessa direção, e está preocupado em levar adiante certas intuições, certas, vamos dizer assim, aberturas que o concílio insinuou e que, neste tempo, o Papa Francisco, diante da sua sensibilidade, diante das suas preocupações, tenta aprofundar essas aberturas, tratar de certos temas, sobretudo que envolvem economia, né? O modo, assim, um pouco na linha de uma doutrina social da Igreja, temas como a ética teológica, temas como agora humana. Então, na verdade, o Papa está tentando aplicar na Igreja aquilo que ele entende como essas reverberações do concílio e tentando, por exemplo, como no tema da sinodalidade, explorar aquilo que talvez no concílio não foi suficientemente trabalhado, porque também o concílio tratou de inúmeros temas, como o professor Guto já enumerou muitos deles. Mais do que um hermeneuta do concílio, que o Papa, por exemplo, na questão litúrgica, veio dizer, não, a reforma conciliar é irreversível. Ele disse isso claramente, né? E, inclusive, apelou para a sua autoridade de bispo de Roma. E ele disse assim, então, o concílio é inquestionável enquanto evento válido, há uma interpretação que foi fermentada e formulada, vamos dizer assim, nos últimos pontificados, e agora, para além da questão hermenêutica, há uma questão prática, sobretudo na aplicação do concílio a problemas que, digamos assim, ou não foram suficientemente trabalhados, ou não existiam à época do concílio. Então, o Papa, quase 60 anos depois, põe para a Igreja outras questões, e o nosso desafio no futuro, até para os exegetas, para os teólogos, para os historiadores, olhar comparativamente o que o Papa Francisco tem feito, né, em relação ao próprio evento. Mas isso, como eu disse, é um processo em curso e difícil de analisar em toda a sua complexidade. Professor Guto, qual foi a discussão que a Igreja travou, por exemplo, sobre sua posição em relação a outras religiões? Essa discussão aparece fundamentalmente no Vaticano II também? Sim, e mesmo antes, Padre Wellington e telespectador, a Igreja já vinha traçando historicamente aí percursos em relação ao diálogo, principalmente ecumênico, e também diálogo interreligioso. Mas 2 documentos especificamente foram nos entregues nesse Concílio Vaticano II, em que nos coloca bem assim no centro dessas 2 grandes discussões. O primeiro documento é Nostra Aetate, né, que vai trabalhar aí a questão do diálogo interreligioso. E aqui o interessante, principalmente, a Igreja é a sua relação com o mundo judaico. O judaísmo os judeus, eles eram vistos como deicidas, aqueles que mataram Cristo, ou mataram Deus. E ao longo da história, né, nós temos aí a Inquisição, tivemos as Cruzadas e outros aspectos ligados à história. Os judeus foram perseguidos, inclusive, por isso. A Igreja fez toda uma mudança em relação a essa questão, colocando os judeus aí como o judaísmo como os nossos pais da fé. Eu lembro, nós tivemos agora na Semana Santa, em que nós rezávamos aí pelos pérfidos judeus. Hoje nós rezamos por aqueles que são aí os pais da nossa fé. A Unitatis Redemptionis também fala sobre a questão do ecumenismo, um diálogo com outros grupos cristãos. É interessante observar que, embora, mesmo em relação ao discurso ou diálogo interreligioso, que a Igreja ainda continue afirmando que Cristo é o caminho, a salvação, a Igreja reconhece nessas outras religiões
aspectos positivos de moralidade, de civilidade, e procura traçar com essas religiões aí caminhos pela paz, caminhos pela justiça. Então foi muito importante essa questão desses 2 documentos, um que trata diretamente sobre o discurso ou a discussão sobre as outras religiões, e outro documento que fala especificamente sobre o ecumenismo, o diálogo entre a Igreja Cristã Católica e as outras denominações cristãs. Só que um adendo aqui para que vocês entendam, logicamente esses documentos não passaram de forma muito tranquila, não. Essa minoria conciliar que o professor falou, ela foi bastante contra esse discurso, ou esses documentos, em relação ao ecumenismo e também em relação aí vamos dizer, a relação com as outras religiões. Então houve, né, uma resistência por parte desse grupo minoritário, e essa resistência interessante era observada até hoje. Nós frequentamos aí a Igreja Católica, percebemos que ainda muitas pessoas do povo de Deus ainda têm dificuldade em aceitar esse discurso, esse diálogo ecumênico e esse diálogo de respeito a outras religiões. E o Papa Francisco tem aí, de forma muito tranquila, feito esse diálogo com esses 2 grupos, com os cristãos de outras denominações e com outras religiões. Professor Rudi, o senhor tratou em um de seus livros sobre a espiritualidade dos leigos à luz do magistério eclesial desde o Vaticano II. O laicato, ele teve um espaço lembrado também pelos padres conciliares e teve um documento dedicado a eles, né, de modo especial, assim, uma palavra do magistério dedicada a eles. Eu me lembro quando, ainda jovem, lia um livro escrito por um bispo que participou do concílio, foi o primeiro bispo da minha diocese de origem, Dom Epaminondas José de Araújo. E ele escreveu um livro na época pela Loyola, chamado Leigo na Igreja. E talvez aquela fosse a primeira literatura na nossa língua tratando da pessoa do leigo. E, infelizmente, na nossa língua portuguesa, leigo no assunto é alguém que desconhece o assunto, o que difere em muito do leigo na igreja, né, professor Rudi? Exatamente. Aí a etimologia é um bom ponto de partida. Então, leigo é aquele que faz parte do laos, do povo, né? Então, é alguém que pertence ao povo. Se você tem uma leitura elitista, você vai olhar isso com desconfiança, porque povo sempre remete a algo vulgar, populacho, mas na teologia isso é título de dignidade, porque você faz parte do povo de Deus, você foi chamado a fazer parte desta grande assembleia que Deus mesmo constituiu. Esse é o primeiro dado. Claro, isso é uma herança que o tempo nos trouxe, né? Do clérigo como o instruído, o letrado, e o leigo como aquele ignorante, no sentido de que ignora, aquele que não dispõe de certo conhecimento especializado, acadêmico, universitário. Isso é um problema, porque isso persiste na nossa linguagem. O primeiro dado é que, de fato, o concílio emitiu um documento, Apostolicam Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos. Então, é um livro que trata sobre a atuação dos leigos enquanto evangelizadores. Algumas coisas precisam ser ditas e percebidas neste contexto. Quais são? Até Pio XII, no pontificado de Pio XII, a ação católica era muito forte, mas na primeira metade do século XX, havia um grande movimento intenso, né, de atuação dos leigos nesse domínio da ação católica, sobretudo no campo social, econômico, político, mas a grande questão era como se entendia à época o apostolado laical. Então, o primeiro dado é o seguinte: o apostolado laical era visto como uma derivação do apostolado hierárquico, ou seja, era uma forma de corolário, uma forma de, vamos dizer assim, suplência do apostolado hierárquico. Então, o leigo atuava onde o padre não podia estar, certo? Então, o leigo sempre preenchia uma lacuna, o leigo sempre cumpria uma ausência, cobria uma ausência. O que o concílio vai dizer? Não. Temos que amadurecer um aspecto. O leigo atua a título próprio, no sentido de que ele é um batizado. Ele recebeu os sacramentos da iniciação cristã.
Ele foi batizado e foi confirmado. Então, seu apostolado é uma emanação do seu compromisso batismal e crismal. Então, onde ele está sendo a igreja no mundo. Embora o leigo tenha essa dimensão de estar no mundo, ele é um membro da igreja de pleno direito, que exerce um apostolado não porque o bispo mandou, porque o padre mandou, mas porque o seu batismo o comprometeu. Este é o primeiro detalhe. É claro que ele vai colaborar com o ministério dos sacerdotes, especificamente em alguns casos. Nós temos um documento da década de 70 sobre alguns aspectos da colaboração dos leigos do ministério sacerdotal. Mas um leigo pode atuar no mundo livremente por conta do seu batismo. Este é o primeiro, eu acho que esses são os dados que a gente tem que reter. Um apostolado que nasce dos sacramentos e um apostolado que, vamos dizer assim, está centrado sobretudo nessa relação com a liturgia, nessa relação que nasce de um alimentar-se da Eucaristia, de um nutrir-se dos sacramentos de um modo geral. Então, Apostolica Nactositatem é este documento que inicialmente ele estava pensado para compor a Lumen Gentium, mas que ganhou autonomia porque havia um grande movimento prévio ao Vaticano II de redescoberta de um laicato mais consciente, mais vigoroso, cujas fontes não estão num mandato hierárquico, como eu disse, mais precisamente na liturgia. Perfeito, professor. Lembrando da obra que o senhor escreveu pela Paulus, né? A espiritualidade dos leigos à luz do magistério eclesial desde o Vaticano II. Professor Guto, eu tenho uma pergunta agora para os dois, já vamos encerrando temos ainda alguns minutos desse bloco, mas ao que vocês atribuem a impressão maior que fica do concílio sobre a liturgia, ou a assim chamada mudança, né, litúrgica? Como vocês observam que isso se tornou quase que um rosto do concílio, por assim dizer, quando nós vamos falar de Vaticano II, nós vamos lembrar a mudança sensível, objetivamente falando, da forma como a igreja celebrava a Eucaristia. E aí eu queria chamar a atenção para isso, porque ainda hoje, para muitos grupos, e grupos que fizeram a experiência do concílio, grupos que ainda olham o concílio com uma certa desconfiança do ponto de vista objetivo, é claro, como isso foi se tornando o rosto do concílio. Ao que vocês atribuem a mudança litúrgica se tornar o rosto do Vaticano II? Professor. Padre Wellington, uma grande questão que as pessoas precisam entender é que os documentos do Vaticano II não são soltos, eles estão interligados uns com os outros. O professor acabou de falar aí da questão do apostolado leigo. Essa participação ou esse reconhecimento do leigo como também um dos protagonistas da igreja, não apenas o padre, não apenas o bispo, não apenas o papa, mas o povo reconhecido aí sacramentalmente, através do seu batismo, isso fez com que também a liturgia tivesse que dar uma guinada. E essa guinada foi justamente o primeiro ponto importante, foi que esse povo deveria participar efetivamente da liturgia. E não é possível participar de uma liturgia que você não compreende. Então você tinha que participar de uma liturgia através aí da língua entendida em cada país. Então a primeira mudança foi justamente a questão das línguas chamadas vulgares, o vernáculo, a língua falada pelo povo, não apenas em relação à missa, né, especificamente celebração eucarística, mas também em relação aos sacramentos, em relação também à liturgia das horas, nas orações. Então, o primeiro ponto é esse. Então, a partir dessa visão do leigo como um dos protagonistas dessa igreja, como um membro participante dessa igreja, não esqueçamos aí outro documento que liga isso, a igreja enquanto povo de Deus. Como eu falei, os documentos estão interligados. Nós tivemos também uma outra mudança fundamental, além disso tudo, foi justamente enxergar a liturgia nesse momento como vamos dizer assim, a celebração eucarística, como alimentar juntos do Senhor.
Então o altar ele sai aí da parede, ele é recuado, o altar passa a estar no centro da igreja. O padre que celebrava, a gente fala de costas, né? Na verdade, voltado para o Oriente. Agora esse padre, ele está aí olhando para esse mesmo povo, no sentido de que ambos, povo e sacerdote que preside a Eucaristia, fazem parte do mesmo banquete, alimenta-se do mesmo Senhor. Então essas mudanças foram significativas. Logicamente, depois nós vamos ter reformas em 69 que ainda vão trazer outras mudanças. Como eu falei, a maioria conciliar viu como positiva essa mudança, enquanto a minoria conciliar vê aí de forma muito reservada essas mudanças. As pessoas que estão nos escutando têm que entender que no Vaticano II se formou esses dois grandes grupos, né? Uma maioria conciliar e uma minoria conciliar. Essa minoria conciliar ainda é muito barulhenta. Vamos dizer assim, os discípulos ou aqueles que seguiram o Lefebvre, né, Marcel Lefebvre, eles ainda fazem muito barulho. E querendo aí resgatar uma liturgia do século XVI, a liturgia do Pio V. Esses dias nós estávamos discutindo, a questão não é nem se celebra ou não em latim, mas é querer resgatar esse ritual do século XVI. É uma diferença muito grande em relação a isso. Isso ignora completamente os tempos, porque o concílio justamente é uma adequação da doutrina aos tempos. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. O que foi o Vaticano II? É essa adequação da doutrina aos tempos, sem condenação. O João 23 diz isso muito claro, nada de condenar, mas dialogar com esse mundo novo. Certo. Então, foi muito importante essa questão litúrgica por isso. Professor Rudi Albino, quando falamos da mudança litúrgica, o Vaticano II marca sensivelmente as pessoas que viveram talvez a realidade passada, sempre vai se lembrar do Vaticano II como sendo esse momento da virada. Eu chamo a atenção para um detalhe para a gente não cair numa casuística também do julgamento do rito pelo rito. Por quê? A igreja, nós sabemos, ela tem pelo menos aí 2 dezenas de ritos específicos, né? De modos, de formas de celebrar a liturgia. No caso do rito latino, essa mudança de se celebrar primeiro de costas ou para o Oriente, depois para a frente dos fiéis, marcou sensivelmente o momento da igreja. O Papa tem insistido muito nisso, chamando a atenção para o valor da espiritualidade dessa liturgia. Como o senhor observa isso, essas características? Eu acho que essa pergunta é a pergunta mais fundamental sobre o concílio, no fim das contas, porque a liturgia é o aspecto visível, o rosto da igreja. Só que eu sempre temo que nessas discussões nós fiquemos, vamos dizer assim, na parte cosmética, na parte da maquiagem. Porque, de fato, houve mudanças externas, vamos dizer assim, mudanças fenomenológicas. A mudança do lugar do altar, a posição do sacerdote, embora essas coisas elas são secundárias, porque se nós olharmos o missal, ele ainda prevê que o padre, em algum momento, possa se voltar para o Oriente. Então, essas coisas elas não caducaram. Muitas das coisas que nós achamos que são significativas da reforma, elas estão ainda vigentes, curiosamente. E o senhor usou uma expressão muito importante, que é a espiritualidade litúrgica, mas eu vou mencioná-la no final. O que foi fundamental na reforma litúrgica? Primeira coisa, retomar o que eu já disse. O Concílio Vaticano II é fruto de um processo de renovação anterior, de grande movimento. E o principal movimento litúrgico que começou, sobretudo com mosteiros beneditinos, mas também na Alemanha, né, sobretudo na Alemanha, em outros países. Se nós tivermos aí, por exemplo, esses documentos, né, como o próprio documento de Pio X, que nos pedia tra le solecitudine, que nos pedia a participação ativa dos fiéis. Ali começa, 1903, 1904, o Concílio Vaticano II, de algum modo. Porque com aquele momento, o Papa dá um impulso para uma preocupação. Os fiéis não podem estar como espectadores mudos no culto divino. E o professor mencionou bem esse aspecto
de que se há uma renovação da eclesiologia, há uma renovação da liturgia, porque se a liturgia é o rosto da igreja, quando você revê a sua visão de igreja, você revê a sua noção de liturgia. Se você resgata a dignidade do batismo, você resgata o papel desses batizados dentro do culto. Mas a reforma litúrgica ela é muito ampla. Então, ela começa, eu até enumerei enquanto vocês conversavam. A participação ativa dos fiéis, a centralidade de Cristo, por exemplo, voltar a olhar para Cristo como centro da liturgia, o seu mistério pascal, recolocando, vamos dizer assim, o culto aos santos e a Maria dentro desta centralidade pascal, né, mistérica, sacramental. Um outro aspecto é essa redescoberta da palavra de Deus, também como fruto das discussões da Dei Verbum sobre a revelação divina, ou seja, vamos colocar uma liturgia da palavra abundante para os fiéis. Então, o missal, que antes era único, depois ele se desdobra num missal e vários lecionários, porque a palavra de Deus tem que estar farta diante dos fiéis. Uma outra coisa é esse reencontro que o movimento litúrgico tem desconfiança entre liturgia e piedade popular, né, que cada uma ocupa seu espaço, a piedade popular nutrida da liturgia, não como uma coisa paralela, e nunca esqueçamos que o Vaticano II, nessa linha de continuidade, porque ele não quer abandonar apenas o carcomido, lembrando que documentos posteriores vão dizer, a liturgia tem partes mutáveis e imutáveis. O grande processo de reforma é descobrir o que é uma coisa e o que é outra. Mas o fundamental é isso, se nós pegarmos os documentos conciliares, a noção de liturgia que aparece no Concílio Vaticano II, a liturgia é o exercício da função sacerdotal de Cristo, e já está lá em Pio XII. Então, o concílio, na verdade, também preparado por Pio XII, amplia essas questões para dizer, olha, deste sacerdócio de Cristo, exercido na liturgia, participam também os leigos a seu modo, a título próprio, por conta da sua dignidade batismal como sacerdotes pelo seu batismo. Então, estas são as grandes conquistas da reforma litúrgica, mais do que a posição do sacerdote, porque se nós só nos centramos na língua, que também foi uma mudança significativa para a participação dos fiéis, é claro, e na posição dos sacerdotes, nós ainda estamos muito concentrados naquilo que o padre faz, como ele está e o que ele diz. Então, acho que o concílio, muito mais complexo, trouxe essas riquezas, e tanto que foi o primeiro documento aprovado, em 63, mas foi o mais combatido, porque essas mudanças de sensibilidade tão visíveis, essas mudanças de sensibilidades, elas se visibilizam na liturgia. Então, a liturgia vai ser naturalmente o campo de batalha sobre aquilo que nós entendemos como igreja. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, terceiro bloco do nosso programa. A gente vai falar um pouco sobre dois documentos que surgem depois do concílio encerrado, o Código de Direito Canônico e o Catecismo da Igreja Católica, já no pontificado de João Paulo II. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, agora com o terceiro bloco do nosso programa, hoje falando sobre o primeiro caderno do concílio, desta coleção Cadernos do Concílio, lançada pela CNBB, o Vaticano II, História e Significado para a Igreja. É claro que o Vaticano II em si poderia nos dar aqui a oportunidade de fazermos vários programas sobre os diversos aspectos, documentos, situações, realidades renovadas, temas. É um universo vasto para o nosso estudo. E tenho aqui a oportunidade de falar com o professor Guto Josman e o professor Rudi Albino. Professor Rudi, eu quero voltar com o senhor nesse bloco. Eu queria que o senhor pudesse falar para a gente como os pontificados que se seguiram de João Paulo, de Paulo VI, colocaram, por assim dizer, o concílio em prática. Nós podemos dizer que o concílio ele está bem assentado enquanto consolidação, prática, conhecimento, não sei se essa seria a palavra correta, mas esgotado na sua diversidade aí de temas e possibilidades de reflexão? Uma pergunta maravilhosa, que tem duas partes, né? Como os papas figuraram como seus aplicadores, né, do concílio. Sim. E se o concílio, vamos dizer assim, ainda tem muito a nos oferecer, ou se nós já deveríamos virar a página dele e apontar para um novo concílio.
Paulo VI, como eu disse, é conhecido como um timoneiro do concílio. Eu gostaria de dizer que, às vezes, Paulo VI foi mais um bombeiro, né? Porque ele teve que apagar muitos incêndios. Então, a reforma foi muito conflituosa. Colocou uma crise em curso na igreja. Tanto que Paulo VI teve que atuar diretamente, né, em muitos assuntos. Muito bem. No diálogo com o protestantismo entrou a questão de Nossa Senhora. Então, está em xeque a questão do culto a Maria. Vai lá, faz uma encíclica sobre Nossa Senhora, Marialis Cultus. Não, e agora muitos padres deixaram o ministério. Como que a gente vê o celibato? Ele vai lá, celibato sacerdotal, faz uma encíclica. Mas qual é a nossa noção de igreja agora? Ele vai lá, faz uma encíclica sobre a igreja. Não, mas a liturgia, como é que a gente entende a Eucaristia? Não viramos protestante? Essa é a pergunta. Ele vai lá e coloca uma encíclica sobre a Eucaristia. Então, Paulo VI, muito bem, depois vem as questões sobre natalidade, Mani Vitae, certo? Então, Paulo VI é alguém que teve que atuar muito fortemente em remediar exageros interpretativos e uma reforma treslocada em alguns aspectos. Então, se você lê os documentos da reforma litúrgica, você percebe em muitos aspectos, vamos dizer assim, o concílio, né, que foi responsável pela aplicação da reforma, dizendo parem de quebrar as coisas, parem de destruir as coisas, esperem as experimentações reguladas pelo Vaticano. Então, Paulo VI viveu essa tensão muito forte dos primeiros anos. João Paulo II já vem num outro contexto. João Paulo II também, por sua herança filosófica, a sua presença, vamos dizer assim, o seu combate a certos regimes totalitários, então ele leva as discussões justamente para questões como a dignidade humana, sobre a vida. Ele vai tratar sobre o trabalho, ele vai tratar sobre... Ele já vai começar a defender, não, olha, existe de fato, como Paulo VI já dizia, uma hermenêutica correta, o concílio não é uma ruptura. Então, eles estão o tempo todo mostrando que o concílio não é uma ruptura. Mas João Paulo II, ele, digamos assim, leva o concílio a um patamar de discussão em que ele tenta mostrar, por exemplo, a dignidade laical. Ele explora isso, sobretudo, quando faz um documento como Christi Fidelis Light. Então, ele, nessa primeira fase, ele tenta não só apagar os incêndios, porque isso Paulo VI já fez, mas reafirmar a identidade e interpretar, como eu disse, de fato, o Vaticano II. Então, em pontos específicos sobre penitência, vida consagrada, presbiterado. Então, ele vai retomando os grandes temas do concílio e oferecendo uma reflexão posterior. Então, ele vai glosando, comentando o concílio. Bento XVI já oferece, como já falou Francisco, eu paro depois em Bento XVI. Bento XVI, ele já olha não só as questões pontuais, nem só as crises imediatas, nem só os grandes temas que o concílio aplicou e que continuam a ser interpretados. Ele vai falar da hermenêutica, então ele vai falar de uma coisa mais global. Qual é a nossa linha interpretativa? Ele vai falar de uma hermenêutica, da renovação, da reforma, da continuidade do único sujeito igreja. Então veja que temos todas essas questões. E com isso eu respondo a pergunta sobre a continuidade do concílio. Eu vejo nitidamente que o concílio não foi aplicado em muitos aspectos. Liturgia mesmo, o concílio virou uma grande caricatura e para muita gente ele é uma coisa que ele não é, que os documentos não transparecem. A nossa vida litúrgica está há anos-luz em muitos lugares do ideal esperado pelo concílio. Então, a aplicação do concílio ainda é uma dívida que nós temos que pagar por muito tempo. Então, apontar para qualquer coisa que diga que o concílio está superado, no meu ponto de vista, é no mínimo um grande equívoco. Professor Guto, a preparação deste jubileu, concomitante com a celebração aí desse aniversário do encerramento do concílio, é uma oportunidade para a igreja retomar esses grandes temas, aprofundar e talvez ler ou reler esses documentos que ainda continuam sendo pertinentes para as nossas comunidades, para a realidade da universalidade da igreja como um todo? Sempre esses eventos, que eu chamo de eventos matrizes da igreja, né, eles são importantes porque eles são fundadores de novos movimentos. Agora, a grande questão, eu vou falar como historiador,
que quando a gente pega, por exemplo, o Concílio de Trento, ele levou aí pelo menos 150 anos para, vamos dizer assim, para ser divulgado, vou colocar aqui a Europa especificamente, né? Já o Vaticano II, nós estamos aí inteirando 60 anos. O problema é que nós estamos vivendo numa área de tecnologia muito alta que não existia naquele momento do século XVI. E isso que o professor colocou é uma coisa interessante, porque comunga da mesma ideia dele. O problema é que o nosso povo, ele não conhece os documentos do Vaticano II, não há leitura. Se a gente faz uma pesquisa em nossas igrejas, em nossas comunidades, eu vou me arriscar aí a ficar decepcionado e perceber que nenhum desses documentos, ou pouquíssimos desses documentos, foram lidos pelas comunidades. E hoje existe um movimento muito grande, volto a dizer isso enquanto historiador, um movimento muito grande de neopentecostalização do catolicismo. E esse movimento cada vez mais quer sufocar o Vaticano II. A gente tem discutido isso muito aqui na Gregoriana, essa tese de que hoje o Papa Francisco passa por essa dificuldade justamente por esse sufocamento que querem fazer em relação ao Vaticano II. E é um concílio que veio para oxigenar a igreja em relação ao mundo moderno. Vivemos uma outra realidade, não aquela realidade mais da década de 60. Estamos hoje vivendo uma nova época. Certo. Precisamos entender como colocar esse Vaticano II agora nesse mundo da tecnologia. Mas o Vaticano II ainda não se esgotou. Tem muita coisa para que a gente possa explorar. Mas eu acho, como professor, como historiador, que a gente tem que passar principalmente pelo conhecimento desses documentos. É uma oportunidade para as comunidades fazerem cursos, divulgar esses documentos aí, através aí, tanto desse livro que está sendo lançado, como também de outros livros. Tá certo. Gente, o nosso tempo se esgotou. Quero aqui agradecer a participação dos nossos dois professores, o professor Guto Josman, historiador e mestre em ciência da religião, o professor Rude Albino de Assunção, doutor em sociologia política e pós-doutorado em teologia, que publicou pela Paulus Editora as obras Bento XVI, a Igreja Católica e o Espírito da Modernidade e a Espiritualidade dos Leigos à Luz do Magistério Eclesial desde o Vaticano II. Muito obrigado aos senhores. É sempre aqui um aperitivo, né? Nós não esgotamos o tema. É um aperitivo, uma provocação para que as pessoas possam ler o compêndio, possam se aprofundar no tema do concílio, porque é uma oportunidade desse grande encontro, o Jubileu Ordinário em 2025 e o aniversário de encerramento do Vaticano II. Agradeço também a você, caro telespectador, pela oportunidade que me dá de entrar em sua casa, sempre às quartas e sábados, aqui na TV Pai Eterno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e até a próxima semana com mais conhecimento da fé.